Agora é o seguinte, é justo esse troca. O Everton saiu porque se machucou. O Carlos Miguel entrou, foi bem. Normalmente, a gente vê quem se machuca e sai do time por uma questão de, vamos dizer assim, de leis não escritas do futebol, volta. E isso não vai acontecer no Palmeiras, pelo menos até esse momento. Foi correto isso? Depende do momento, né, Fernandinho? Eu tive alguns momentos que eu me machuquei e voltei, e teve minha última lesão, que foi na Libertadores, que o Marcão entrou e foi embora. Eu entrei quando o Zé se machucou. O Marcos entrou quando eu se machuquei. Então, assim, como o goleiro é uma posição única, que só joga um, muitas vezes quem está de fora tem que ter um pouco de paciência e aproveitar a oportunidade que surge. Foi meu caso, foi o caso do Marcos, e agora está sendo o caso do Carlos Miguel, porque veio para isso também. Você acha correto? Eu acho que nesse momento, sim. O Everton já tem aí 38 anos, tem uma história linda no clube, mas o Palmeiras investiu e contratou o Carlos Miguel para essa transição. E o Everton já se machucou e voltou também. Só que nesse momento, com a contratação do Carlos Miguel, ter entrado bem, ter jogado a Libertadores, a final da Libertadores, e está no momento legal, um goleiro que o Palmeiras investiu, quem investiu, eu acho que esse momento é do Carlos Miguel. Vocês? É um risco, né, Fernandinho? É um risco que o goleiro corre, né? São lesões. Eu só acho que, assim, o Abel, ele tinha uma forma melhor, né, de fazer essa transição, né? A transição, a gente sabe que o Carlos Miguel, ano passado, foi um cara importante no gol, né, quando ele machuca, mas eu achei que, assim, quando ele dá uma entrevista como essa ainda, só acaba piorando, entendeu? Fala que é o melhor goleiro, como o melhor goleiro da história do Palmeiras é reserva. Um cara que se comprou, a gente sabia, todo mundo sabia. O Veloso já indicava o Carlos Miguel aqui, falava sobre o Carlos Miguel aqui. Ano passado, o Carlos Miguel ainda estava lá no time da Inglaterra. Então, essa transição era normal, mas eu acho que a forma como tá sendo ela, né, eu até vi uma entrevista do Marcão, o Marcão indo contra, né, falando que ia entrar nessa polêmica, que não era justa a forma como mudou. Mas eu achava que no início, assim, eu achava que deveria colocar o Everton ou conversar com o Everton. O Everton parece que ficou muito chateado com tudo isso que está acontecendo, né? Mas eu já vi, eu trabalhei com o Rogério, às vezes, com o tornozelo machucado, treinava de joelho. O cara não gosta da brecha, entendeu? Vocês sabem, né, Veloso? Não gosta da brecha, mas é um risco. Era uma coisa normal, mas... O Rogério foi se apresentar na seleção uma vez mancando, sem o tornozelo. Aí mandaram ele de volta. Que ele entrou 10 minutos de jogo, estava machucado. Né? Então, é um risco que você corre, mas eu acho que como um bom gestor, eu achava que o Abel deveria gerir melhor essa transição. E eu tô com o Souza nessa daí, embora entenda o ponto de vista, Fernandinho, do Veloso. Acho que pela história que o Everton construiu, eu acho que poderia ser mais suave essa transição. Do tipo, olha, o Everton, esse 2026 é o seu último ano, tá? Pois o Carlos Miguel vai ser o nosso goleiro aí para os próximos 10. E você também fica livre para tentar acertar com outro clube. Porque também, assim, eu gosto da posição do Everton de, eu não vou ser titular aqui, mas eu quero ser titular em outro lugar. Eu gosto de jogador assim, eu não gosto de jogador, nunca gostei de jogador que se acomoda com reserva, entendeu? Que senta lá na reserva e... Eu não gosto desse tipo de jogador, não é o estilo de jogador que eu gosto. E esse cara foi dono da posição durante todo esse tempo, e você matou bem. Ele só saiu porque se machucou. Não tinha cometido nenhuma... lá no Mundial teve aquela fala, mas a bola bateu, desviou ali. Quantos goleiros talvez salvassem o Palmeiras ali, né? Quantas vezes a bola não bateu no zagueiro e matou o Veloso? Acontece, futebol é assim, né? E a gente não pode pegar um erro e transformar esse erro na coisa maior de um atleta dentro do clube. Olha os números desse cara no Palmeiras, né? Eu voltaria com o Everton para ser titular. Agora, se no entendimento, isso é um direito do técnico. O Everton não serve mais, que também não é esse o pensamento, mas se esse é o pensamento, não serve mais, então libera o cara para jogar no Grêmio, para jogar no Vasco, para jogar no Fluminense, para jogar no São Paulo, para jogar onde ele quiser, entendeu? Acho que isso é um respeito com alguém que vestiu essa camisa do Palmeiras, e a gente não tem um A para falar do Everton. Não chegou um dia atrasado no treino, não foi preguiçoso em nenhum momento. Não arrumou uma confusão. Não arranjou mesmo uma agora confusão, não tem uma chacrinha. A gente não tem nada de ruim para falar do Everton. Para acrescentar o que você falou, quando ele chegou para ser o terceiro goleiro, ele era titular do Atlético Paranaense, foi para a Olimpíada, você vê, era o Fernando Praz, o Jailson
e o Everton. Mas o Carlos Miguel chegou na mesma situação no ano E passado. aconteceu isso com o Jailson, né? Ele foi para a vaga do Praz na Olimpíada, que o Praz se machuca, Jailson, né? Foi isso mesmo. Ele Foi isso machucou mesmo. isso. Machucou, mas quando foi em alguns jogos, o Praz voltou. Depois na final colocaram o Praz. Colocaram o Praz. Então, Agora, eu acho que para respeitar o Everton por tudo o serviço prestado, né, que ele tem, e se a comissão entende que é um momento de transição, que eu entendo também, que é um momento de transição, como o Everton já tem um novo caminho, libera o cara. Se quer respeitar todo o serviço prestado que o cara tem, respeita a vontade do atleta nesse momento. essa liberação ou não? Ele quer ficar? Não, eu não tenho essa informação. Pelo que eu sei, pelo que eu li, ele já tem um acerto, o staff dele, as pessoas que gerenciam a carreira dele, já tem um acordo com o Grêmio. E o Palmeiras não gostou, né? E o Palmeiras, parece que a presidente entende que ela tem que ter uma compensação financeira para liberar um goleiro do nível do Everton. Então, eu acho que se quer respeitar o Everton e se quer respeitar essa transição colocada pela comissão, libera o cara. Libera o cara para jogar, porque se ele não está jogando aqui e tem a oportunidade de continuar a carreira em outro lugar, em respeito a tudo que ele fez, libera ele para seguir a carreira dele. Tem situações que valem muito mais do que dinheiro, com certeza, né? Acho que essa é uma delas, né? Uma questão de... Agora, é um recado que você passa até para os outros jogadores que façam história no Palmeiras, que vocês serão reconhecidos, não só pelas conquistas, mas também no momento a gente vai entender o que vocês entregarem, a gente pode, nesse momento, te recompensar por isso. Acho que é natural, né? Eu acho que é isso que o Everton está esperando da diretoria do Palmeiras, né? Que seja, já que essa é a vontade dele, pelo menos foi o que eu li, não sei porque eu não falei com ele, mas que eu li que essa é a vontade dele, inclusive já tem um acerto entre os clubes, que se respeite a vontade dele, em consideração a tudo que ele fez e deixa o cara seguir a vida dele. O Palmeiras também já está resolvido para a comissão técnica. O Carlos Miguel assumiu a titularidade. Resolveu. O Lomba renovou, fica lá. O Lomba renovou, então deixa o cara seguir a carreira falou, dele. na entrevista, o Abel falou. O único goleiro que não abria a mão era o Lomba. Tanto que renovou, né? Parece que você é um cara importante, né? Tem uma certa idade. É mais fácil você negociar o Everton do que o Lomba, né? Mas eu o interesse do mercado é maior, né? Eu sou com o Veloso. Mas o Souza falou um negócio legal aí também. Eu concordo com o que o Veloso falou. Eu acho que às vezes o Abel ele fala algumas coisas e ele se complica, entendeu? Elogiar o Everton da forma como ele elogiou, dizendo que é o maior goleiro da história do Palmeiras e deixa o cara no banco. Ele disse para ele, né, talvez. Não, tudo bem. Vamos respeitar o Abel, tal. O Abel não conhece nada da história do Palmeiras porque ele é de Sandy Júnior para cá, né? Ele não, inclusive o Abel, a Leila, toda essa turma que está aí, eles acham que o Palmeiras foi construído em 2020 quando o Abel chegou. Antes disso, o Palmeiras tem uma história riquíssima. De 1914 para cá é só ler. Você não precisa ser só palmeirense, você tem que saber a história dos rivais. Não teve uma, teve duas academias de futebol. Várias. Não é brincadeira. Vários jogadores. Um dos poucos times aí que tem jogador, sempre tem um jogador quando o time é campeão do mundo, quando a seleção é campeã do mundo em Copa do Mundo. Então, é preciso também conhecer a história. Legal, valorizou o Everton e tal. Mas já que ele valorizou o Everton, como o Souza falou, então é o seguinte, Carlos Miguel, dá uma segurada aí, porque o dono da posição é o maior goleiro do Palmeiras, que é o Everton. Então é meio contraditório isso daí, entendeu? O Abel é uma figura contraditória, né? Eu acho que isso foi mais para, de repente, tentar mostrar esse respeito que o Veloso se refere. Porque também é uma situação meio delicada para o técnico, né? Vai fazer o quê? Vou falar o quê, cara? Fala que é um momento de transição. Pô. Entendeu? Então, mas eu acho que ele quis dar uma valorizada no Everton, que merece todo o respeito, toda a consideração. Cara, mas, enfim. Quando eu senti que meu ciclo tinha terminado no Palmeiras... Como é que foi? Eu fui o primeiro a chegar no Filipão. Falei assim, eu quero ir embora, eu preciso ir embora e eu quero que você me ajude a ir embora. Porque quem resolve é o treinador. Eu falei com o Filipão, eu preciso ir embora. Vai acabar a Libertadores, eu quero ir embora, eu preciso ir embora. Eu tenho muito desgaste com a diretoria toda vez que eu vou renovar um contrato, não sou valorizado, tenho dificuldade, já fiquei 6 meses sem contrato, sem poder jogar, sem poder treinar, sem receber aqui no Palmeiras, e agora eu preciso sair. Então, eu acho que esse é o caminho. Aí, o Filipão abriu as portas. O Filipão me ajudou a ir embora do Palmeiras no momento que eu pedi para ele, que eu precisava sair. E foi esse momento em 99. Então, eu acho que é uma questão de conversa, de respeito, de consideração e para ajudar o cara também a seguir a vida dele. Você acha que o Everton, com toda essa história, vai ficar 1 ano no banco assistindo o jogo do Palmeiras? Não precisa. Não merece isso. Não merece. Agora, o que a gente precisa saber qual é a do Everton, né? A informação que eu tenho de bastidor é que o Everton quer continuar no Palmeiras, mas ele não quer ser reserva. E eu acho que a história... Acho que aí também tem que pensar, como disse o Veloso, tem que pensar, eu não vou jogar, tal... Porque assim, a gente não tem o direito de acabar com a carreira de ninguém, né?
Você vê o Fábio. O Fábio renovou por mais 2 temporadas com Vai terminar com o 47, Fluminense, 48. né? 47. E aí alguém pode falar, poxa, com essa idade o Veloso já era comentarista. Já. Então, é isso. Então cada um sabe, né? E o Fábio está jogando em alto nível. Agora a pergunta o técnico tem que respeitar mais quem estava ou quem está chegando? Eu acho que a gente tem que respeitar mais quem estava. Não que a gente vá desrespeitar o Carlos Miguel, não é isso. Mas você valoriza mais nessa transição quem foi dono da posição durante tanto tempo, tem 12 títulos, ou quem está chegando agora? Eu acho que a questão vai além disso também, Quesada, é desempenho. Futebol é momento. Há uma diferença Mas o desempenho do Everton era ruim? Então, isso que eu ia Não falar. era, então. Há uma diferença de desempenho entre os dois ou não? Tem. Tem. Temporada passada foi uma temporada que o Everton oscilou demais, Fernandinho. Foi uma das temporadas que ele mais oscilou. Ele e o time. O time também não ganhou nada, mas estou falando individualmente. Nós estamos falando hoje, agora, da função de goleiro. Então, como Foi um você ano que ele como mais goleiro, oscilou. quando o time não vai bem, normalmente sobra lá atrás. É mais bola que chega, é mais dificuldade, Aí é você mais pode se dificuldade aparecer pra mais. vencer. Normalmente é aí que se aparece mais. E não aconteceu isso. Não aconteceu isso com o Everton no ano passado. Ele não teve uma temporada regular, uma temporada sem erros, e por isso o Palmeiras foi atrás de outro goleiro. Sentiu que os 2 goleiros do Palmeiras já têm uma idade, né, que precisa ter alguém pronto para entrar, e isso aconteceu. O Everton 38, o Lomba 39 e o Carlos Miguel, acho que 26 ou 27, acho que ele já fez 27, está por aí. Mas é um goleiro mais jovem que você tem aí Pô, você 8, de uma 10 década anos pra de jogar. diferença. Tem. E você tem aí a expectativa de que jogue 10 anos com a camisa do Palmeiras. Então, Por isso que eu acho que o Abel é o grande... A grande situação é do Abel nisso tudo, né? Saber gerir essa situação. Porque pro Everton, você é o melhor goleiro, mas está na reserva, isso não adianta. Ou libera, ou fala a verdade para ele. Olha, é um momento de transição, o meu goleiro titular hoje é o fulano, é o ciclano, mas seja claro, entendeu? Porque você chega a falar, Veloso, você é muito bom, mas você vai ficar na reserva. O que vai adiantar? E o próprio Abel, né, a gente vai ouvir agora também, ele faz um balanço do que foi esse Palmeiras, que foi vice-campeão em 3 competições importantes, mas a gente só valoriza título, né? É assim que funciona. Mas se você olhar o desempenho, é aí que frustrou, né? Não, acho que muito mais do que não ter ganho os títulos, frustrou o desempenho, a expectativa que ficou abaixo do que se esperava, do que pode fazer um time como o Palmeiras.